Foi. Então, o início dessa disciplina, né, se vocês... Obrigada, João. Obrigada, Fabiana. Se vocês bem se recordam, né, semestre passado a gente estudou a disciplina de economia. Então, aqui na disciplina de mercados de capitais, a gente vai fazer um pouco de uma releitura, né? Fazer aqui principalmente na unidade 1, relembrar aí alguns conceitos, algumas conexões que serão importantes para que vocês compreendam, né, o que está envolvido em mercado de capitais, em questão de investimento, e como, né, utilizar esses conceitos, né, essas dinâmicas que a gente viu lá em economia, no momento de buscar aí investimentos, né? Buscar aumentar os ganhos, botar o dinheiro de vocês para ganhar dinheiro. Então, vamos lá. Então, a gente tem aí as 3 unidades. A primeira é noções econômicas e financeiras para o mercado de capitais. Depois, a gente vai estudar a estrutura e a normativa financeira. Né? Toda a parte de legislação, do que está envolvido aí, como é que funciona esse mercado de capitais. E, por fim, né, na unidade 3, a gente vai chegar aí no mercado financeiro de capitais. Começando hoje pela unidade 1, ações econômicas e financeiras para o mercado de capitais. Então, o objetivo aqui é que vocês consigam interpretar os principais índices econômicos, por isso que a gente vai rever um pouco aí, né, os conceitos ligados à economia, que cabem dentro dessa lógica aí do mercado de capitais, entender como as condições econômicas, elas influenciam o mercado de capitais, saber como aplicar os instrumentos de cálculo financeiro no mercado de valores, discernir os referentes, né, de mercado nas decisões que envolvem o mercado de valores. Vamos começar aí pelos princípios econômicos. Mercado de capitais vai ser aí onde os compradores e vendedores, eles vão negociar títulos. Vão negociar os seus títulos, sejam eles ações, certificados de depósitos, títulos da dívida pública que vocês tenham comprado, notas promissórias ou queiram comprar, notas promissórias, cédulas hipotecárias e etc. Então, é onde vai haver essa negociação, é o que se chama aí mercado de capitais. Né? No mundo financeiro, esses papéis aí, né, que têm um valor financeiro, eles vão ser conhecidos como valores mobiliários. E eles vão estar sujeitos a um rigoroso controle, também regras da Comissão de Valores Mobiliários, e essas regrinhas a gente vai conhecer lá na unidade 2. Aí, para noções de economia, como a gestão da escassez, a gente viu bem, né, essa questão da economia que as necessidades do homem, né, eles giram em torno de se realizar quase de forma infinita, né? São inumeráveis as quantidades de desejos que os seres humanos podem ter ou podem vir a criar, né? Enquanto que os recursos serão sempre escassos. Então, a gestão da escassez, ela pode ser executada na atividade econômica de um país? Pode. Essa atividade vai ser executada aí por meio dos 3 grandes agentes econômicos: famílias e consumidores, certo? Outro agente econômico são os produtores, empresas. E, por fim, o governo. O governo aí, e assim, eles vão negociar os seus interesses no mercado. Famílias, produtores e governo. Acho que vocês lembram bem. Então, por um lado, as empresas procuram suas necessidades de produção, adquirindo recurso produtivo no mercado, dos fatores de produção. E, por outro lado, os consumidores, eles vão procurar satisfazer as suas necessidades nesse mercado de bens e serviços. A economia... deixa eu recuperar o raciocínio.
Então, esses agentes econômicos, eles vão agir assim, tá? Então, enquanto as empresas, elas buscam saciar a sua necessidade de produção, as famílias, né, os consumidores, eles vão buscar, então, nesse mercado, satisfazer as suas necessidades. E a gente vai ver o conceito aí de economia positiva e normativa. A economia positiva, ela analisa fatos para descrevê-los e, assim, conseguir responder a alguns questionamentos a respeito do assunto, né? Então, essa aí é a economia positiva, analisa fatos para descrevê-los. E enquanto que a economia normativa, ela analisa as condições econômicas do momento para, então, levantar uma série de condicionamentos que envolvem aí juízos de valor. Então, a análise positiva, ela analisa fatos. E a normativa analisa o como as coisas deveriam ser, certo? Positiva, fato. Normativa, como deveria ser. Então, declarações positivas são descritivas e elas se referem ao mundo como ele é. A declaração de norma é normativa. Declarações normativas, então, são prescritivas, porque diz aí como é que deve ser, né? E refere-se a como o mundo deveria aí funcionar. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Por que o serviço de Uber, ele possui melhores tarifas que o serviço de táxi? Será que para garantir um mínimo de redução da desigualdade, é conveniente aumentar o universo de pessoas que recebem, né, o Bolsa Família? O Brasil, ele deveria negociar com a China para reduzir as tarifas sobre as importações? O acordo assinado durante a greve dos caminhoneiros lá em 2018, vocês lembram? De fato, aumentou a renda desses caminhoneiros? Uma taxa básica de juros, a Selic mais baixa, ela aquece o consumo? Será que, para diminuir a pressão no aumento dos preços, a inflação, a gente deve, então, aumentar os juros básicos da economia? São alguns questionamentos, né? Então, desses questionamentos, os que abordam uma análise positiva da economia vão ser o primeiro, o quarto e o quinto. Vamos lá. O primeiro aí é sobre o Uber, o quarto é sobre o aumento efetivo na renda dos caminhoneiros após a greve, e o quinto é sobre a taxa de juros, né, a Selic. Se baixar essa taxa, ela vai realmente aquecer o consumo. Então, como economia normativa, vamos ter os questionamentos segundo, terceiro e sexto. O segundo é quando você vai analisar essa questão da desigualdade relacionada com a quantidade de pessoas que recebem Bolsa Família. Terceiro é sobre o Brasil, se o Brasil deveria aí tentar negociar a redução dessas tarifas em relação à China. E, por último, se diminuir, né, para diminuir a inflação, a gente deve, então, aumentar os juros básicos da economia. Então, a economia positiva, ela vai analisar fatos que servem, entre outras coisas, como uma base para levantar uma série de hipóteses que serão aí servirão de alimentos para desenvolver políticas econômicas. Assim, as duas aí, né, a positiva e a normativa, elas, de uma certa forma, elas estão intimamente interligadas. Porque se a positiva, analisar os fatos, então, da positiva, vai trazer como resultado, né, desenvolver políticas econômicas, ou seja, políticas econômicas é o como fazer, né? Então, acaba que ela desenvolve, né, a economia normativa. Então, elas estão aí intimamente interligadas. Então, economia positiva, a parte da ciência econômica que vai se preocupar com as afirmativas, que são capazes de ser verificadas pelos fatos. Normativa se preocupa precisamente com os juízos de valores. Qual resultado é bom e qual resultado é ruim?
Aí vamos passar agora para relembrar um pouquinho sobre microeconomia e macroeconomia, né? Como eles estão aí interligados. Em termos analógicos, a macro, ela observa os agregados da dinâmica econômica, né? Como se fosse o ecossistema aí de uma grande floresta. Ei. E a microeconomia vai ser a análise do comportamento individual dos agentes econômicos. Lembra lá que eu falei quais eram os agentes econômicos, né? Lá no começo, famílias, empresas, governo, né? Quando aí se observa as suas particularidades, ou seja, o comportamento do consumidor, o comportamento da empresa e a articulação do governo na atividade econômica. Então, isso aí, tudo isso se refere à microeconomia. É uma análise do comportamento individual dos agentes econômicos. Já a macro, ela vai observar os agregados da dinâmica econômica. Vamos lá explicar um pouco mais. Então, a macroeconomia é o estudo do comportamento da economia como um todo. Por isso, macro, né, é o maior, o que consegue levar em consideração o todo, né? E examina as forças que afetam empresas, consumidores e trabalhadores no seu conjunto. A macroeconomia, ela vai contrastar com a microeconomia, porque vai estudar aí os preços, as quantidades e os mercados individualmente. A grande diferença entre os dois é essa. Pelo próprio nome já fica muito claro, né, gente? Então, uma maneira fácil aí, né, um exemplo de enxergar essa inter-relação é por meio do fluxo monetário da economia. Nessa interpretação simples do fluxo circular, que eu até já apresentei para vocês na disciplina do semestre passado, eu já estou em 2021, meu povo. Então, um simples fluxo aí circular de uma economia, né? A gente consegue apresentar uma visão esquemática da atuação aí dos agentes econômicos, né? Na qual as decisões elas são tomadas pelas famílias e pelas empresas. Pelas famílias, são donas dos recursos produtivos necessários à produção, a mão de obra, né? E também como consumidoras. As empresas, como donas dos meios de produção, que compram os recursos produtivos, serão processados e transformados, né? E aí procurados pelas famílias, pelos consumidores. Esses agentes, eles vão interagir, né, famílias, empresas, no mercado de bens e serviços, nos quais as famílias irão procurar satisfazer as suas necessidades de consumo, tá? A partir aí das mercadorias e serviços que são ofertados pelas empresas. E a segunda interação desses agentes acontece no mercado de fatores de produção, no qual essas famílias, né, elas vão ofertar os seus recursos produtivos às empresas. Então, tem duas formas deles se relacionarem. Um é, por exemplo, quando vendemos a nossa mão de obra, né, essa nossa capacidade de trabalhar para essas empresas. A outra é quando consumidores, e quem iremos consumir os produtos e serviços aí fabricados por outras empresas, né? Então, a gente tem esse fluxo monetário da economia. A linha em preto, né, a seta em preto, é o fluxo de dólares, e em vermelho é o fluxo de insumos e produtos. Então, a gente vai ter ali o mercado de bens e serviços ali em cima, onde as empresas vendem e as famílias vão lá comprar. E aqui abaixo a gente tem o mercado de fatores de produção. No mercado de fatores de produção, quem está vendendo são as famílias, né, a sua mão de obra, enquanto que as empresas estão comprando. Então, as empresas, né, elas vão contratar e vão gerar uma renda para as famílias. As famílias, elas compram e consomem bens e serviços, e também elas possuem e vendem os seus fatores de produção. Com isso, elas vão ter como executar gastos dentro desse mercado de bens e serviços, né, que elas vão comprar,
gerando, então, receita para essas empresas que produzem e vendem bens e serviços e também contratam e usam fatores de produção. Quando você gera receita para a empresa, então ela vai novamente produzir para novamente colocar no mercado de bens e serviços. Então, ele retroalimenta, então, a contratação aí, né, dessas famílias, que novamente vai gerar renda para elas pegarem esta renda e irem até o mercado de bens e serviços consumir. Então, para vocês lembrarem isso que a gente já debateu, né, na disciplina de economia. Então, nesse fluxo, né, os recursos produtivos são fornecidos aí por meio de remunerações. Recursos que logo são processados e assim transformados pelas empresas e bens e serviços que foram ofertados às famílias. A seguir, a gente vai visualizar a dinâmica do mercado dos fatores de produção. Ali a gente viu, né, o fluxo monetário. Aqui nós temos aí recursos em troca de remunerações e incentivos monetários, por exemplo. O mercado dos fatores de produções adquiridos pelas empresas, recursos naturais, né, a partir aí. São ofertados pelos donos dos recursos em troca de aluguel. O recurso humano em troca de salário. Os recursos de capital, que a gente está estudando aqui, né, vão ser ofertados em troca de lucro e juros. Recursos tecnológicos, royalties, regalias, né? E recurso empresarial em troca de quê, gente? Do lucro, que é o que a gente busca. Então, é dessa maneira que o ciclo do fluxo monetário ele vai se fechando continuamente, né? Pois os donos dos recursos irão receber, né, recurso aí da fonte de renda para as famílias, então, poderem consumir os produtos que essas empresas ofertam. Aquela análise daquele fluxo, ela se refere aí, então, à microeconomia, tá? Porque ela vai estudar o comportamento e interesses econômicos tanto dos consumidores quanto dos produtores, em função aí de como funciona a dinâmica dos mercados. A economia, na vida real, ela possui ciclos de crescimento, aquecimento, e também de decrescimento, crises econômicas. Em função de quê? Em função das oscilações no comportamento desses agentes econômicos. Grande parte dessas oscilações acontecem, né, acontece pelos seguintes motivos, ou chamados aí de vazamentos. Vazamentos é quando o ciclo aqui apresentado, né? Ele imagina que você vai, trabalha e recebe R$100 de renda, esses R$100 você já gasta no mercado, então, e assim ele funciona plenamente, mas imagine que tem vazamentos aí, então, nem tudo que a família recebe vai, por exemplo, para o mercado de bens e serviços. Então, quais são as formas de vazamentos, né? A gente tem a questão das mudanças no nível de poupança das famílias. Então, quando as famílias desejam economizar mais do que o normal, vai haver o quê, gente? Uma redução no fluxo monetário lá do ciclo, né? Logo, uma tendência em reduzir as compras às empresas. Como é que vai ser o resultado disso? As empresas vão começar a ter estoques maiores, né? E logo elas vão ter que reduzir a sua produção. Se ela reduz a sua produção, ela também vai reduzir a sua necessidade por recursos produtivos, o que vai levar, então, à redução da renda das famílias. Então, se ela também vai ter a renda diminuída, ela vai comprar menos. E desse jeito, o fluxo ele começa a se reduzir como um todo. Mudanças nos tributos cobrados pelo governo, né? Se o governo arrecadar mais do que o fluxo a que está habituado, vai haver aí uma redução da renda dessas famílias e assim apresenta-se também uma redução no fluxo monetário. E mudanças também no saldo líquido da balança comercial. Se há um aumento nas importações, ou seja, eu estou trazendo mais bens de fora para dentro, né?
E se as exportações, ou seja, o que eu levo daqui de dentro para fora do país, elas se mantêm iguais, né? Logo, vai haver uma diminuição da renda disponível na economia. Por quê, gente? Porque está tendo um vazamento naquele ciclo, porque parte do que aquelas famílias estão recebendo pelo seu trabalho vai estar vazando para outro país, né? Isso acontece, então, né? Porque o pagamento dos bens, dos produtos importados, ele vai beneficiar empresas do exterior. Dá para lembrar, então, balança comercial vai ser um termo econômico que representa as importações e as exportações de bens entre os países. Dizemos aí que a balança comercial de um determinado país ele está favorável quando ela exporta mais do que importa, né? Porque aí você está ampliando o seu mercado. Você não apenas vende para o mercado interno, mas também vende para outros mercados. Do contrário, né? Se a gente tem aquela situação com mais importações, dizemos aí que a balança comercial é negativa ou então desfavorável. Então, nesses ciclos aí de crescimento e de crises econômicas, os vazamentos do fluxo, eles vão ter um papel importante. Tá? É aí que a análise macroeconômica ela vai ter que começar a interagir com a microeconomia, né? Nesses casos aí, por meio da análise dos agregados econômicos na macroeconomia, o governo ele começa então a desenvolver as suas políticas econômicas, podendo interferir aí no fluxo monetário, né? Para que esses vazamentos eles parem de acontecer, influenciando, entre outras coisas, também o mercado de capitais, né? Então, gente, ó, vazamento da poupança, o sistema financeiro ele começa a aumentar o nível de empréstimo às famílias e também às empresas. Para quê? Para incentivar o consumo e assim tentar compensar o vazamento que estava trazendo um reflexo negativo. Outra coisa é agir sobre o vazamento dos impostos. Desculpa. O governo, vocês sabem, né, que a gente apresentou aquele ciclo em que a família trabalha, recebe a sua renda, vai lá para o mercado de bens e serviços, compra o material e tal, mas estava faltando ali no meio um agente, né, que era quem? O Estado. Então, o governo, o Estado, ele é uma forma de vazamento porque parte do que você recebe como renda e também as empresas é direcionado para o governo. E uma das formas também de incentivar, então, esse desenvolvimento da economia é que o governo ele pode aumentar o seu gasto por meio de investimentos em infraestrutura, novas escolas, né? Assim, essa redução na renda das famílias, em função de aumentar os impostos, vai ser compensada pelo aumento do gasto público. Não é brincadeira, não, mas eu participei de um evento semana passada, né, um congresso de governança com órgãos públicos de todo o país e tinha uns representantes lá do Ministério da Economia. Ele estava levantando alguns dados, né? Pra vocês terem ideia, cerca aí de, salvo engano, 14% do PIB brasileiro se refere às compras realizadas pela administração pública, né? Então, a administração pública, ela movimenta muito a economia. Essa semana passada, eu não sei se vocês viram, que o Congresso votou, né, acatou aí um pedido do Ministério da Economia, da presidência, né, para reter alguns investimentos em alguns ministérios e realocar esses recursos orçamentários dentro da pasta da infraestrutura, para quê? Numa busca aí, né, de tentar alavancar a economia,
Porque a construção civil vai ser sempre um fator impulsionador aí da economia, porque ele agrega, né, e ele gera muitos empregos, movimenta muitos nichos da economia. É tanto que vocês observam. Se a gente analisar, por exemplo, o caso aqui da cidade de Acaraú, né? Vejam como a construção de uma escola aqui nessa cidade, como ajudou a alavancar, né? Muita coisa também dentro da região, principalmente aqui de Acaraú, melhorou, porque alguns órgãos, algumas indústrias começaram a vir para cá. A outra coisa é vazamento do saldo líquido da balança comercial, que a gente estava falando aí, desse equilíbrio entre importações e exportações. Então, por meio de incentivos e políticas de comércio exterior, o governo pode aí incentivar aumento das exportações. A fim de quê? A fim de compensar aí o vazamento de renda para o exterior, né? Feito aí por meio das importações. Então, eita, agora foi soluço, gente. Existe uma série de indicadores macroeconômicos que vão influenciar diretamente no mercado de capitais e outros indicadores de maneira mais indireta. Entre os mais relevantes, a gente vai ter o PIB, que é o Produto Interno Bruto. Vamos ter também os índices de inflação, principalmente aí o IPCA e o IGPM. A taxa básica de juros, que é a Selic, que vocês devem ter observado, né, nos últimos meses, desde antes do início da pandemia, já vinha em queda, né? Mas essa queda se acentuou porque quando você baixa a taxa de juros, né, você deixa o crédito mais barato, né, essa taxa aí. E você deixa o crédito mais barato, as pessoas, então, vão buscar empréstimos, por exemplo, a questão do cartão de crédito, porque elas vão ter que arcar valores menores para pagar juros, e assim elas vão consumir, e aí vai fazer, então, esse ciclo se movimentar, dar uma acelerada. A questão também, a taxa de câmbio também é relevante, a taxa de certificado de depósito interbancário, que é o CDI, e a taxa referencial, que é o TR. Vamos começar aí pelo Produto Interno Bruto, o PIB. Em resumo, ele é a soma das riquezas geradas durante um período por região, e ele pode ser a nível de um estado da Federação Brasileira, do Brasil, ou até de uma grande região, como, por exemplo, da União Europeia, né? No caso do Brasil, o PIB é medido trimestralmente, e quem faz, então, essa medida aí, né, quem vai mensurar, vai ser o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, ele que é o responsável. O PIB, ele pode ser medido desde várias perspectivas, pelo nível da renda do país, pelos fatores da produção ou então despesas geradas. Desde o ponto de vista da produção, o PIB, ele é medido pela coleta dos dados, coleta dos setores da agropecuária, indústria e também geração aí por meio de prestação de serviços. Segundo fontes do Banco Mundial, por exemplo, no ano de 2017, a geração do PIB por setores produtivos foi: a agropecuária correspondeu aí a 10,3% do PIB, a indústria a 20,8%, e serviços 68,8%, né? Esse é... Desculpa, gente, tá doendo do engasgo. Essa é uma tendência dos últimos tempos. Esse aumento, né, da representatividade dos serviços em relação ao PIB. O agronegócio também é bastante significativo, né? Principalmente por conta das commodities que a gente exporta, né? Temos aí um grande parceiro que é a China,
E a nossa indústria, ela vem apresentando dados, né, de decréscimo, ela vem representando menos, né, tendo menos representatividade em relação ao PIB. E isso é preocupante, a gente viu isso acontecer durante o auge aí da pandemia, e que precisávamos comprar uma coisa básica, que era máscara, né, produtos básicos, e a gente não conseguia produzir, né, dentro do nosso, nem para atender o nosso mercado interno. Então, ficamos dependentes de importações, principalmente aí da China, e tivemos aquela situação, né, em que a China disse que não iria conseguir entregar as compras realizadas pelo Brasil, porque os Estados Unidos tinham comprado tudo, né? Então, esse é um perigo, né? E é um dos fatores porque o Brasil também não consegue se desenvolver. É porque há um movimento de desindustrialização, e isso é um fator bem negativo para a nossa economia. A gente analisar aí, ó, PIB Brasil 2017 por setores, né? Eu vou ter exatamente o que eu tinha dito para vocês. Agropecuária 10,3, indústria 20,8, serviços 68,8. A gente consegue observar na linha de baixo que nesse ano aí todos tiveram um decréscimo, né? Inclusive, eu lembro bem que em 2017 a gente ainda vinha engateando, que a gente não conseguiu, né, superar a crise lá de 2014, 2015, né? Então, 2017 a gente ainda vinha se arrastando muito. Então, podemos observar aí que a geração do PIB do Brasil, ela é majoritariamente gerada pelo setor de serviços, eis aí a importância dentro do contexto das fontes de recursos monetários para este setor. Mas será que a medição do PIB é diferente? Desculpa. Se ele é medido desde a perspectiva da geração da renda, ou então do consumo, e não pela perspectiva aí da produção, né? A gente tem o fluxo monetário e a medição do PIB. Em vermelho a gente tem fluxo de insumos e produtos, e em preto fluxo de moedas, né? Ai, Jesus. Então, esse mercado de fatores de produção vão gerar renda aí, que ele vai, então, dizer que é a parte do PIB, né, para as famílias. E essas famílias vão ter despesas dentro do mercado de bens e serviços, que vai influenciar também aí no PIB, que vai gerar receitas para as empresas, que também tem reflexos aí no PIB. Então, o PIB é igual ao total das despesas das famílias no mercado de bens e serviços, e é igual também ao total de salários, aluguéis e lucros pagos pelas empresas lá dentro do mercado de fatores de produção. Então, a medição do PIB sob qualquer das perspectivas mostradas na figura anterior, ela será igual, né? Uma não vai se equilibrar com a outra. Logo, vão ser diversas as maneiras de analisar os agregados econômicos aí em função dos objetivos da gestão política e econômica do momento. Vocês estão conseguindo acompanhar, gente? Eu trago aqui leituras complementares para vocês, tá? A respeito do PIB, se vocês tiverem aí interesse de dar uma olhada aí, né? Informações um pouco mais atualizadas de como é que está aí o nosso PIB. Outro indicador que a gente viu lá eram os índices de inflação. Então, a gente já sabe, né, gente, que a inflação se refere ao poder de compra, né? Quanto maior a inflação, né, durante um período, menos o seu dinheiro vai valer, né? Por exemplo, nós vimos que foi lançada há uns meses, né, a nota de R$200. Um grande indicativo de que a moeda está ficando desvalorizada, ou seja, que ela já não compra mais o que ela comprava antes, é quando você começa a aumentar o valor das notas, né, das moedas.
Eu lembro quando eu era criança, na época do cruzeiro, cruzado, sei lá, naquela época as moedas mudavam tão rápido, não dava tempo de a gente nem decorar os nomes, principalmente eu que era criança, né? Mas eu lembro que a gente tinha notas no valor de 5.000 cruzados, cruzeiros. Então, isso demonstra que as pessoas vão ter que andar com muito dinheiro para poder comprar coisas básicas. Então, é porque os preços estão muito elevados, né? Então, isso é um alerta. Quando a gente vê o Banco Central lançando aí uma moeda de R$200. Ah, mas é porque já estava programado, não é bem assim, mas é bem assim sim, né? Tenta aí não trazer tanto alarde para que as pessoas... Porque outra coisa importante também para a economia não parar é que as pessoas tenham vontade de comprar. Se elas ficarem preocupadas, elas não vão, então, ficar seguras, né, de estar realizando compras, agora empréstimos, né, com a redução das taxas e tudo mais. Então, a inflação é mais ou menos isso. Você deve ter reparado aí. Uma nota de R$100 de hoje, ela não compra a mesma quantidade de produtos, por exemplo, no supermercado, do que uma nota desse mesmo valor há 10 anos. Ah, mas não compra mesmo. Não compra, não compra, não compra. Quando eu casei, o supermercado mensal para mim e para o meu marido, né, era de R$120, meu povo. No máximo ali em 150. Eu vivi a época que eu era estudante, né, antes de casar, eu sobrevivia com tudo que a gente comprava lá em Fortaleza de comida era R$1. Era assim, tinha lá, teve uma época que vendia uns cachorro-quentes que eram enormes, que vinha assim dentro de um saquinho, e era self-service, sempre tinha parada de ônibus, e estudante vive só andando de ônibus, né? E aí tinham lá o carrinho de vender cachorro-quente. Todo canto tinha, só que não era um cachorro-quente normal. Eles colocavam o pão, a salsicha, e você tinha um self-service de opções para você colocar dentro desse pão, né? Dentro desse sanduíche. Você colocava creme de galinha, colocava carne moída, aí colocava salada, colocava ervilha, milho, azeitona, tudo que você imaginar nesse mundo. Tinha uns molhos lá também diferentes, um monte de batata palha. E você ainda ganhava um copo de refrigerante. E tudo isso era R$1. Então, a gente saía com um saquinho do sanduíche, que era enorme. A gente tinha que comer praticamente de colher. Lá perto do IFCE, ali perto da UFC, tem uma pracinha que hoje em dia não tem mais essa finalidade, mas existiam muitas barracas lá para vender pratinhos, né? Então, por R$1, você comprava, assim, uma tigela grande, gente, era grande. Aí você comprava, você escolhia arroz, baião, aí tinha vatapá, creme de galinha, salada, tinha paçoca, e você ainda ganhava um copo de suco ou um copo de refrigerante. Tudo isso por R$1. Nossa, eu jantava, isso era minha janta. E nas faculdades a gente tinha também muito, né, a promoção de um salgado grande, mais um copo de suco ou refrigerante por R$1. Então, como eu era estudante, passava o dia todo no meio do mundo, eu fazia curso de inglês, espanhol, eu fazia um curso de hotelaria e ciências contábeis na UES. Aí eu saía às 6h30 da manhã de casa, ia para os cursos de inglês e espanhol, ia para dentro do IFCE, na época era Cefet, estudar. E aí, quando era na hora do almoço, eu comia o quê? A promoção tinha um salgado, mais um suco de caju, R$1. Tomava banho ali no IFCE, assistia a aula lá à tarde do curso de hotelaria. Quando era no meio da tarde, né? Aí eu comia uma outra promoção de R$1, salgado com suco. Terminava a aula lá, eu já pegava o ônibus e ia lá para a UES, né? Lá perto da Parangaba, um bocado depois. Chegando lá, quando dava o intervalo, umas 8 horas da noite, lá ia outra promoção de salgado com suco. Gente, nesse ano eu emagreci 14 quilos, você acredita? Mas nem à toa, né? Então, hoje com R$1, eu não consigo mais comprar um salgado. Não sei se vocês conhecem aqui a Destaque Lanches, né? É uma lanchonete que tem aqui em Acaraú, que vende uma coxinha assim bem pequenininha. Ela não custa mais R$1. Quando eu cheguei aqui ainda custava, é bem pequenininha. Então, o que foi que aconteceu com esse R$1?
esse R$1 teve o seu valor aí comido pela inflação, porque os preços tiveram que ser reajustados, porque também os produtores não conseguiam mais comprar os insumos, né, ao preço que compravam antes, tem que repassar isso ao cliente. Então, a inflação vai ser aí basicamente a perda do poder aquisitivo de uma moeda, considerando o fator tempo. É a elevação dos preços na atividade econômica. A inflação ela ocorre quando o nível geral de preços ela está aumentando. Atualmente, a gente calcula a inflação recorrendo a índices de preços, né, que são aí médias ponderadas dos preços de milhares de produtos individuais. Esse índice de preços, a gente vai chamar aí o índice de preço ao consumidor, que é o IPC, né? Ele quantifica, por exemplo, o custo de uma cesta de bens e serviços, né, de mercado em relação ao custo desse conjunto em um determinado ano base. Ele tem que ter uma referência, né, para saber se aumentou e quantos por cento aumentou. Aqui no Brasil, quem faz o monitoramento aí do índice de preços ao consumidor, o IPC, existem aí algumas instituições que fazem esse monitoramento, né? Eles são calculados aí pelo IBGE e também pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, FIPE, e pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Né? Então, eles fazem as análises desses índices. Em termos nacionais, o índice aplicado, né, em termos aí, é o índice de preço ao consumidor amplo, que é o IPCA. Esse índice é um indicador com abrangência nacional que é divulgado pelo IBGE e utilizado pelo Banco Central como um parâmetro para verificar aí se os objetivos que eles colocaram no regime de metas de inflação, né, se eles estão sendo alcançados. Isso é feito aí desde 1999. Já o índice de inflação, que é medido aí pela FGV, pela Fundação Getúlio Vargas, é conhecido como o índice de preços do mercado, é o IGPM, né? E embora ele seja também uma ponderação, né, uma média ponderada, ele é feito por meio da medição de preços dos grandes setores da atividade econômica, tá? Aí a gente tem uma tabela demonstrativa bem interessante, né? Que ela vai mostrar, então, esse valor de R$100 lá em 2008. Os R$100, o que os R$100 de 2018 compram? Em 2008, ele compraria o equivalente a R$179,55 de hoje. Ok? Então, a gente vai vendo aí, ó. Em 2009, ele com R$100 compraria o equivalente a R$169 de hoje. Em 2010, e assim vai, né? Em 2017, por exemplo, era R$102,86. Então, aqui do lado a gente tem aí a perda, né, de poder e a taxa aí de inflação ao ano, que foi até esse período aí de 2009, 5,84. Vejam aí 2016. 2016, inflação de 10,71%. Quer dizer que esses R$100 aí perdeu 10% do seu valor de compra, né? Então, ele vai trazer aí a fórmula de como foi feito, como foi que foi feita aqui essa planilha, como foi que eles chegaram nesses valores, né? Aplicando, então, a inflação ao índice. Então, depois vocês deem uma olhada aí com calma, tá? Não vou aqui demorar nisso. Agora, ainda falando de inflação, né? Ele foi dizer lá que naquele quadro final, que era R$179,55 há 10 anos, ele termina sendo em valores comparativos ao atuais R$100. A única diferença é que lá no primeiro quadro eles levaram em consideração a taxa, né, histórica de cada ano, e no segundo, que foi esse daqui, ó, tá vendo que
poder de compra tem um percentual diferente em relação à primeira tabela. Se você olhar aqui 2009, perda de poder foi de 9,91. No segundo, já foi de 10,21. Tá? Então, no segundo quadro, esse último, ele vai levar em consideração a taxa média da inflação durante esses 10 anos, e não a daquele ano exatamente. O mais importante desse pequeno estudo lá sobre a inflação é que não é possível analisar valores monetários entre diferentes períodos sem levar em consideração a inflação. Então, para que tu está falando de inflação aqui se a gente vai falar de mercado de capitais, de compração e tudo mais? Gente, porque vocês vão fazer investimentos. Investimentos estão envolvidos principalmente o quê? Tempo. E se está envolvido tempo, isso quer dizer que o seu dinheiro vai perder valor de compra. Então, para você analisar qual vai ser a melhor opção para que o seu dinheiro não perca esse valor, né? Você vai ter que conhecer como é que a inflação funciona. Então, é sempre necessário considerar o fator inflação, tá? Quando estiver aí relacionado com períodos. Aqui eu trago outras leituras complementares e vídeos também, se vocês quiserem depois se aprofundarem aí sobre a questão dos índices de inflação. Falando aí sobre Produto Interno Bruto nominal, é o PIB nominal versus o PIB real, que é isso, né? O PIB real, ele considera o PIB nominal menos o que, gente? O fator inflação desse período. Então, eu trabalho lá no IBGE, tudo mais, eu vou medir o PIB. Qual foi o PIB da Marcela no mês de... Então, a Marcela teve um aumento aí de 5% em relação ao ano passado no PIB dela. Ok. Mas isso não quer dizer que a economia da minha vida aqui subiu 5%. Por quê? A gente tem que descontar a inflação desse período. Porque a inflação, ela tira o poder de compra. Então, ela tira do PIB aí também uma fatia, né? Aí ele vai dar um exemplo, para a gente visualizar melhor, né? Suponha aí a comparação do PIB dos anos de 2015 e 2016. Segundo o IBGE, o crescimento do PIB nominal entre o ano de 2015 e 2016, lá na crise, lembra? Foi de 7%. Então, como é que a gente estava em crise? A gente cresceu 7% de um ano para o outro. Ok? Passou aí de 5,9 trilhões para 6,3 trilhões de reais. Então, enquanto 2015, né, tudo aí gerou 5,9 trilhões de PIB, no ano seguinte, a gente já tinha 6,3 trilhões, né? Só que coisas não são bem assim tão simples, né? Nesses anos aí, o Brasil não estava em recessão, né? Então, como é que ele estava em recessão e cresceu assim? Né? Nessa época, e de fato, o crescimento econômico real ele foi negativo, né? Recessão. Ou seja, houve um decrescimento do PIB. Então, gente, desse PIB de 7%, a gente tem que descontar o fator da inflação, que foi de 10,6% naquele período. Então, considerando a inflação, né, qual seria, então, o nosso PIB real? A gente vai lá, PIB real vai ser de menos 3,6%, tá? Porque se você pegar 7%, que foi o que aumentou o PIB, e subtrair dos 10,6%, que foi a inflação, você teve, então, um decréscimo, uma recessão, uma diminuição em 3,6%. Então, o PIB do Brasil em valores correntes ou monetários, ele é medido em real, tá? E é conhecido aí como PIB nominal. O PIB real, ele é referenciado em porcentagem. Então, há essa diferenciação também que é importante, fiquem atentos. Quando se referir a PIB nominal, ele vai ser dado em reais.
Então, o PIB nominal de 2016 foi de 6,3 trilhões de reais. Quando se falar em PIB real, ele vai ser referenciado, vai ser indicado em percentuais, em porcentagem. Ele vai levar em consideração aí o fator da inflação. Ou seja, vai ser apurado por meio do crescimento numeral ou nominal em percentual. Menos o fator da inflação em percentual, tá? Então, PIB nominal, moeda corrente, PIB real, você vai ter aí em percentual e vai ser ele que vai informar a geração de riqueza durante um período, descontada aí a inflação. Em termos econômicos, quando você expõe taxas de crescimento do PIB, fica então subentendido que é o PIB real. Eles não indicam, é o PIB real, fica subentendido, né? Você já vê, então, que são taxas, você já sabe. Então, ao se observar aí crescimentos em termos de porcentagens, automaticamente está se referindo ao PIB real. No mercado de capitais, é importante saber quais são as perspectivas de crescimento econômico, né? Eis aí, então, porque é importante a gente conhecer tanto o PIB nominal quanto o real. Também é importante identificar a tendência de crescimento por setores econômicos. Vamos dizer que você vai investir em ações de uma certa empresa. Mas essa empresa é da área da indústria, por exemplo, e você já sabe que a previsão é de uma desaceleração desse ramo. Então, é algo que você precisa saber, né? Para poder decidir. Todo esse estudo aqui que a gente está fazendo é para que vocês consigam saber como decidir sobre um investimento ou outro, tá? Que está envolvido. Então, é preciso conhecer essa perspectiva de crescimento por setores econômicos e também por regiões dentro do mesmo país, né? A fim de determinar quais setores poderiam, então, trazer melhores rendimentos aos capitais investidos. A gente tem um crescimento do PIB por setores econômicos no último trimestre do ano 2016, né? Então, a agropecuária foi o que cresceu, 1%, foi o que cresceu mais, né? A indústria decresceu 0,7%, a de serviços também teve uma redução, o consumo das famílias teve uma redução de 0,6%, o consumo do governo, um aumento aí de 0,1%, né? Então, aí vocês vão analisando melhor. Inclusive, gente, esse dado aqui, esse coisa de você ver que o único que cresceu de fato foi a agropecuária, é preocupante. Por quê? Porque a agropecuária ela cresceu aí por conta das exportações. Isso quer dizer o seguinte, o que estava levando um pouco do crescimento que a gente teve e que a gente tem até agora, né? Foi a exportação dos recursos naturais que nós temos, né? Porque a agropecuária aí, ela vai se utilizar dos recursos naturais, né? Para conseguir aí alavancar esse setor aí da economia. A partir de quê? De exportações. Aí o que me acontece se tem um problema econômico lá na China? Aí a gente quebra, né, meu povo? A gente tem um tombo grande aí. Então, por isso que é importante a gente ter um crescimento na industrialização do Brasil que nunca foi incentivado. A época aí, que ainda foi um pouco incentivada, foi lá entre a época logo depois do café, ali pela época do Getúlio, e logo depois a gente vem vendo só a desindustrialização. É por isso que se fala que o Brasil, até hoje, continua sendo uma colônia de exploração. Por quê? Desculpa, eu estou trazendo outras informações aqui, né? Mas é porque são importantes para o contexto, para vocês analisarem como todo. Quando fomos invadidos por Portugal, né? Vivíamos aqui, né? Os nativos, verdadeiros brasileiros, sua vida tranquilamente. Fomos invadidos aí, então, a partir da expansão comercial, né? Daí da época do capitalismo mercantil.
E aí, o que é que vai interessar o Brasil a essas economias, né? Apenas a exploração, é ver o que se pode tirar de lá para ter lucro. Por isso, então, há uma diferenciação tão grande, por exemplo, entre a colônia Brasil e a colônia Estados Unidos da América, por exemplo. Lá, as pessoas foram porque havia um aumento demográfico e na Europa, que não abarcavam mais as pessoas, essas pessoas foram para essas colônias para fazer delas o seu lar. Quem veio para o Brasil, não. Quem veio para o Brasil veio para explorar, para levar o que daqui tinha, de preferência que tivesse grande valor lá fora, e que não precisasse aí de muito esforço, né? E aí estão, desde então, lapidando os nossos recursos naturais. E a grande preocupação, meu povo, é porque um dia isso vai acabar. Principalmente da forma que o agronegócio vem crescendo, né? A gente vê toda aquela situação na Amazônia, né? Por conta da pecuária, por conta do desmatamento, para quê? Para dar lugar à exploração aí agropecuária. Ah, é bom estar levando... gente, mas não é sustentável. Não é sustentável ambientalmente falando e, obviamente, se ambientalmente ele não vai se sustentar, pode ter certeza que economicamente também não, tá? E sem falar que, enquanto em outros países você vai ter pessoas que têm... você vai ter pequenas fazendas, por assim dizer, médias, né? Da família que realmente consegue vender, né? Realmente consegue ter um pouco de competitividade. Aqui não. Aqui nós vamos ter isso aí totalmente concentrado nas mãos de poucos. Então, isso não traz um desenvolvimento real. Isso traz o quê? Uma concentração de renda que aumenta drasticamente a desigualdade social. Por isso, nos últimos anos, nós temos visto aí uma realidade em que os ricos estão ficando cada vez mais ricos e muito ricos, e a quantidade de pessoas pobres, e já está voltando aí a linha abaixo da pobreza, tem aumentado cada vez mais, porque está muito concentrado. Enfim, voltando aqui, né, para vocês compreenderem um pouco aí sobre realidade histórica. Isso vale também, né, para empresas como a Vale, que também tiram recursos naturais, né, ferro. Por exemplo, a gente manda o ferro, o minério, né? Aí lá fora ele é beneficiado e depois acaba retornando aqui como parte de um equipamento muito mais caro do que a gente vendeu. Essa é a grande questão, né? Então a gente viu lá, né, que embora o PIB tenha caído 3,6%, no último trimestre do ano, a queda já não foi tão acentuada e, inclusive, aumentou, que esse quadro aqui, né? Em alguns setores teve aí um aumento, uma leve recuperação. Esses dados são importantes para marcar as tendências de investimentos por setores econômicos, como a gente falou, né? Então, o mercado de capital ele estava aí provavelmente mais ativo no setor da agropecuária, né, do que nos demais setores. Quem estava investindo, buscando empresas para investir, estava mais focado, então, nisso. Aqui a gente tem um crescimento do PIB por setores, primeiro trimestre do ano de 2018. Vejam, novamente, quem é que está crescendo mais? A agropecuária. Então, não dá para a gente continuar, né, com essa realidade. A hora o negócio, a bomba explode. Aqui ele vai dizer que na indústria houve expansão de 2,1% na atividade de eletricidade, gás, água, esgoto, também limpeza urbana. Na gestão de mercados de capitais, há um constante, então, monitoramento do desempenho do PIB. Por isso que quando sai o PIB aí, mas teve uma queda muito além do que foi esperado, especulado pelo mercado, aí as bolsas caem e tudo mais. Porque as pessoas começam a ficar mais apreensivas, né? E a taxa de câmbio, né? Falamos de PIB, falamos aí de inflação. A taxa de câmbio é o valor relativo da moeda nacional
versus uma cesta de outras moedas dos países com os quais o Brasil possui uma relação comercial. Então, vai ser uma relação aí entre a nossa moeda e as demais, né? Desde finais da década de 90 até hoje, a tendência da taxa de câmbio está marcada aí pela relação da moeda nacional real, né, versus as principais moedas do comércio internacional, que são o dólar americano e o euro, né? E vocês têm a simbologia de ambos. Em menor peso, também há uma análise da taxa de câmbio do real com a libra esterlina, né? Aqui e acolá você vê alguma relação sobre isso. Também sobre a moeda do Japão, que é esse símbolo aí, um Y aí cortado, e a moeda da China, né? Até finais do século XX, a libra esterlina era a segunda moeda mais importante depois do dólar, né? Até chegar o quê, gente? O euro, né? Isso foi antes aí da União Europeia unificar, então, a moeda. A posição do câmbio mais usada aqui no Brasil vai ser real versus dólar, né? Mas como ela é feita aí, como é feita essa posição comparativa entre essas duas moedas? No fechamento do câmbio aí no dia 17/8/2018, segundo o site do Bacen, do Banco Central, a taxa de câmbio do real versus o dólar americano, na posição de compra, estava marcando, então, R$3,9389 por $1, né? Quer dizer, então, que eram necessários praticamente R$3,94 para você conseguir adquirir $1 americano. Na posição cambial, existem várias cotações de dólar, conforme os diversos agentes que estejam atuando nesse mercado. Mas a cotação oficial vai ser a do Banco Central, conhecida aí como PTAX, né? Essa taxa pode ser considerada como a cotação oficial do dólar norte-americano em relação ao real. Nesse mercado de câmbio existe a posição valorizada da moeda ou desvalorizada em função de forças do mercado. Quando a taxa de câmbio ela muda de modo que $1 compre mais moeda estrangeira, isso que essa mudança é chamada de valorização do dólar, né? Quer dizer que quantos mais reais eu tiver que tirar do meu bolso para poder comprar $1, quer dizer que o dólar, quanto mais o dólar estará aí, mais valorizado. E se a taxa de câmbio muda de modo que $1 comece a comprar menos moeda estrangeira, ou seja, quando eu tiver que usar menos reaisinhos para eu comprar $1, então houve uma desvalorização do dólar. Não é o cenário que a gente tem visto agora, né, gente? O que a gente tem visto agora é um cenário de valorização do dólar, porque nós estamos tendo que desembolsar cada vez mais reais para adquirir $1, né? E isso daí, gente, influencia em toda a economia, porque muitos dos insumos que nós utilizamos, né, na produção das coisas mais básicas que a gente consome, a gente importa. Importa por quê? Importa porque não há incentivo à industrialização para atender o mercado interno. Como não tem, a gente vai comprar lá de fora. Por que que o investimento também em agropecuária, apenas, como a gente tem vendo aí, como o carro-chefe do Brasil, também não é interessante? Porque a gente está levando... A gente não viu que a questão da balança comercial é interessante que a gente exporte muito mais do que a gente importa? Porque senão a gente vai ter o quê? A gente não vai ter um vazamento, né, na economia? Qual é a nossa realidade? Nós exportamos bens que não tiveram valor agregado, praticamente. Então, nós enviamos aí materiais que são de pequeno valor, né, por assim dizer. E nós importamos bens, né, de alto valor, como tecnologia. A gente está vivendo aí uma situação drástica
E aí eu digo, a gente está em final de encerramento aí, final do período de execução orçamentária e financeira no campus, e uma dificuldade enorme para comprar, sabe o quê? Tablet, ar-condicionado, computador. Gente, mas até ar-condicionado sabe por quê? Porque a gente não produz as peças aqui. As peças vêm da China. E aí, ainda estamos nesse momento de pandemia, a China parou um tempo, ainda talvez não tenha conseguido voltar a pleno vapor. E o que é que está acontecendo? Não tem peça. Outro fato ocorrido é que os preços elevaram-se demais. Gente, comprar um notebook por R$8.000, cara. Porque, para vocês terem ideia, um tablet, né? Teve pregão de tablet em julho, que o tablet foi adquirido por R$600. Agora, em setembro, o mesmo modelo estava sendo vendido por quase R$800. Em questão de quê? 2 meses de diferença. Por quê? Porque vem tudo de fora. Porque teve alta do dólar. Então, isso não é um modelo interessante de desenvolvimento. Isso não traz o desenvolvimento, né? Então, essa questão aí da taxa de câmbio, ela vai afetar essa balança comercial e ela vai trazer dificuldades no mercado interno. Até a farinha que a gente compra para fazer o pão é importado, então é taxada a partir do dólar. Há também a entrada e saída de capitais, né? Por exemplo, se nós vamos pagar juros lá no exterior. Cobrança de lucros das empresas brasileiras que funcionam também no exterior, né? Então, quando há um aumento na entrada de dólar no país, haverá também pressão para uma valorização da moeda local. Porque se eu tenho mais dólar no mercado, quer dizer que eu tenho uma maior oferta, e talvez aí eu vou ter uma situação mais confortável. Se eu tenho mais dólar, então eu vou ter mais exportações acontecendo, né? Vai estar entrando uma moeda que tem um valor maior de compra. Então, se eu vendo em dólar e gasto em real, né, eu vou estar lucrando mais. Essas empresas estarão tendo um lucro maior. E isso vai acontecer porque esses dólares entrando no país devem ser vendidos para comprar real. Quando aumenta-se, então, a procura por compra de reais, ele se valoriza. Logo, esses dólares vão ficando lá no Banco Central do Brasil, no Bacen, mas em troca aí de real circulando na economia. Movimentação que é medida aí por meio de balanço de pagamentos, que é essa relação aí, né, entre a quantidade de dólares e de venda e compra aí de dólar e real. A influência do balanço de pagamentos, né, na posição cambial. O saldo em divisas, né, a cesta aí, onde tem diversas moedas internacionais, que vai ficando no Bacen, ele vai se refletindo nas reservas internacionais do país. Nós temos reservas, né, de moedas estrangeiras. Assim, o que gera pressões para uma valorização ou uma desvalorização da moeda local vão ser essas oscilações do saldo líquido de todas as entradas e de todas as saídas, né, de divisas aí do país. Esse saldo líquido é conhecido, então, como saldo líquido do balanço de pagamentos. E todas as entradas e todas as saídas. Mas o que quer dizer, então, balanço de pagamentos, né? Em termos monetários, todas as atividades comerciais e financeiras que o país faz continuamente ficam registrados na conta nacional conhecida como balança de pagamentos. E o resultado dessas movimentações todas é o saldo líquido do balanço de pagamentos, que vai o quê? Vai alimentar as reservas internacionais. Quando esse saldo líquido for positivo, né? Ou quando ele for negativo, ele vai o quê? Vai reduzir, então, as nossas reservas internacionais. Nesse sentido, essas reservas, elas têm uma função importantíssima de quê, gente?
de garantir as transações internacionais. Como assim? É de garantir que as empresas que precisam pagar alguma coisa em dólar, a gente vai ter no país a quantidade suficiente de dólar para poder essas empresas comprarem, então pagarem lá. Então, quanto melhor for o posicionamento das reservas internacionais, quanto mais a gente tiver dessas divisas, maior estabilidade vai trazer a taxa de câmbio. Por quê? Porque se todo mundo começar a procurar dólar e a gente não tiver para vender, o que é que vai acontecer, gente? Quando a gente procura algo para comprar e tem pouco, o preço sobe, então ele fica mais valorizado. Então, ele influencia diretamente na taxa de câmbio. Tá dando para acompanhar, meu povo? Vamos lá. Então, a correta gestão aí do saldo líquido dessa conta nacional vai ser fundamental a essa estabilidade da taxa de câmbio. Aí a gente tem aqui um exemplo de entradas e saídas de divisas, né? Temos aí o valor líquido da balança comercial, mais balança de serviços. Depois vocês dão uma olhada aí com calma e também olhem lá no livro. Mas eu acho que eu já falei bastante, ficou bem claro, né? O Brasil, ele possui reservas internacionais muito sólidas, equivalentes a mais de 14 meses de importações. Quer dizer, então, que suportaríamos aí mais de 14 meses. Segundo o Banco Central, em 2018, no mês de julho, essas reservas somaram aí 379 bilhões de dólares, guardadinhos lá. Esse é um dos motivos porque durante os meses de junho, julho e agosto de 2018, né, onde teve aí uma forte crise de câmbio e fortalecimento do dólar, na maioria de outros países ao redor do mundo, o real não teve uma desvalorização, né, tão elevada quanto nos demais, mas a realidade de 2020 é outra, né? Então, essas reservas internacionais, elas vão servir aí como uma ferramenta para a aplicação da política cambial dos países. Essa política cambial, ela é executada pelo governo e a partir da conjuntura econômica e competitividade também nacional. E o governo toma a decisão aí da maneira mais adequada, buscando aí que a sua moeda possa se relacionar, mais adequada que ela possa se relacionar nesse mercado de câmbio. Aí a gente tem aqui a política, falamos de taxa de câmbio, então vamos falar de política cambial, tá? Como é que o governo vai gerir essa taxa de câmbio? Mais ou menos é isso. E aí tem 3 grandes modelos. Nós temos a taxa cambial flutuante, a taxa cambial fixa e a taxa de flutuação suja. A taxa cambial flutuante, o país, ele deixa o valor da moeda flutuar, né? Deixa aí a seu bel prazer, né? Então, mas quais são essas forças atuantes no mercado de câmbio? A gente vai ter 2 grandes fatores. Pelo saldo líquido, que a gente viu, do balanço de pagamentos, e também o posicionamento das reservas internacionais, né? Então, pelas expectativas econômicas da própria dinâmica e desse saldo líquido do balanço de pagamento, essas expectativas possuem aí fatores tanto internos da própria política econômica e nacional, como também de fatores externos do resto do mundo. As vantagens, né, do flutuante é que a própria posição cambial da moeda, ela vai determinando gradativamente como é que essas forças, né, elas vão se encaixando no valor relativo aí da taxa de câmbio. Sendo as forças do mercado um fator diário, a taxa de câmbio, então, vai sofrer mudanças gradativas, vai sofrendo aí, então, pequenos impactos. Então, ela flutua, né? Ela sobe, ela desce, vai depender aí de fatores internos e externos. A desvantagem dessa política é que, ao deixar o câmbio totalmente exposto às forças do mercado, ou seja, o mercado é que vai ditar o ritmo, consequentemente, a moeda nacional ela fica muito exposta aos grandes choques e também mudanças, né, das próprias forças do mercado, principalmente da entrada e também saída de capital estrangeiro.
Pelo fato de ser uma taxa flutuante, há um fator de alto risco que pode prejudicar as exportações quando houver uma valorização muito drástica do real. Como também pode prejudicar as importações e o controle da inflação quando houver uma desvalorização drástica. Então, essa situação aí de câmbio flutuante traz aí algumas desvantagens, né? Agora vamos conhecer a fixa. A fixa já diz tudo, né, meu povo? A política de taxa cambial fixa permite ao país segurar choques muito drásticos que venham aí advindos das forças de mercado, né? Em função disso, muitos países eles ficam tentados a determinar taxas de câmbio fixa. Essa dinâmica opera da seguinte maneira: o Banco Central ele vai definir o valor fixo da taxa de câmbio, como foi o que aconteceu na primeira fase do Plano Real, lá em 1994, que eu acho que nenhum de vocês era nascido, talvez o Edinaldo. Nessa época, o governo fixou o valor da nova moeda, ou seja, o real, né? R$1 seria equivalente a $1. Essa fixação do câmbio ajudou e muito a combater as pressões aí da hiperinflação da época. Mas será que o governo dessa época ele segurou o câmbio nesse valor por muito tempo? O governo dessa época ele segurou nesse patamar até cumprir a meta de derrubar o excesso de inflação que a gente tinha naquela época, que era algo assim absurdo, né? Insano. Mas logo após cumprir a sua meta, o câmbio ele, então voltou a seu patamar mais flutuante. Então, a fixa, né? Nem sempre ela vai ser uma. Então, a desvantagem da fixa é que esta situação, se for mantida por períodos mais longos do que o necessário, pode elevar o risco de reduzir as reservas internacionais, prejudicando a produção nacional e também a geração de emprego, porque para ele fixar essa taxa, ele vai ter que utilizar as reservas internacionais dele. Aí ele traz aí, ó, na primeira fase do Plano Real, né, de 94 até 98, o real ficou fixo e o objetivo era combater a alta inflação, né, que era estrutural na época. Quando eles executaram essa estratégia, os produtos importados não iriam subir de preço, enquanto que os nacionais eles teriam que parar de indexar os seus preços à inflação. Não poderiam mais relacionar com a inflação. Com isso, né, conseguiu-se baixar a inflação. Na segunda fase, gradativamente, a moeda nacional, o real, ele começou a flutuar sobre as forças do mercado de câmbio. Então, apesar do Plano Real ter tido um tremendo sucesso em diminuir a alta inflação, gradativamente o real vinha ficando exposto demais às forças do mercado, e então se sobrevalorizando e ficando em um patamar que era artificialmente elevado. E com esse real artificialmente sobrevalorizado, surgiu aí uma situação de excesso de importações, né? Gente, imagina aí hoje em dia, o povo comprando tudo pela internet, $1, o real valendo $1. Já a pessoa ia comprar, aí a indústria brasileira mesmo ia morrer, né? Então, eles começaram a importar mais do que comprar, né, da produção nacional. E como a produção nacional foi ficando cara demais, as empresas, então, começaram a vender e também exportar menos. E o resultado, então, houve uma drástica queda na produção nacional e também demissões em massa, né? Ou seja, essa taxa de câmbio fixa, ela já começou aí a ser uma ameaça à economia. Então, isso daí, essas questões aí de macroeconomia, né? Elas têm que estar sempre ali, subindo, descendo, igual quando você está começando a tomar um remédio novo, né? E qual é a política cambial suja? Então, tanto a política de taxas de câmbio flutuantes,
Como é de taxa de câmbio fixo, elas vão apresentar vantagens e desvantagens. A aplicação desse tipo de política vai depender aí da análise da conjuntura da economia naquele momento. Geralmente, os países tendem a ter uma política de câmbio flutuante, mas controlando grandes oscilações do mercado. E no Brasil não é diferente, né? Essa prática de você tentar mesclar um pouco aí entre flutuante e fixa é o que eles vão chamar de política cambial suja. Ou seja, é flutuante porque deixa as forças do mercado agir sobre essa taxa, mas com cautela. Se essa oscilação for estar muito grande, eles começam, então, a tomar medidas de forma a tentar aí barrar essas oscilações. A política, então, cambial suja consiste aí, basicamente, em deixar flutuar a taxa de câmbio entre duas grandes bandas. Então, eles possuem um teto máximo até o qual a moeda nacional pode se desvalorizar e também um piso mínimo até o qual a moeda nacional pode se valorizar, né? Fora dessa banda, o Banco Central ele poderá intervir no mercado, servindo aí como um amortizador, para diminuir aí os efeitos das forças do mercado. Isso aí, então, quer dizer que o Banco Central faz gestão para evitar grandes oscilações no câmbio, ou pelo menos tentar amenizá-las, né? E o respaldo para que eles façam isso são as reservas internacionais. Então, eles vão lá e eles intervêm como? Por meio de compra e também de venda de divisas, de moeda estrangeira. Então, gente, se executar a compra de dólar, o Banco Central está tentando incentivar a demanda de dólares. E assim, o Banco Central ele concorre na demanda de dólares com os importadores, se apresentando uma situação de pressão de desvalorizar a moeda nacional. E isso é feito para combater aí as pressões drásticas de valorização do real. Mas se o Banco Central executar venda de dólar, que aumentar a quantidade de dólar no mercado e diminuir a de real, o Bacen estará fazendo, então, o efeito contrário, né? Ele vai incentivar a demanda de real e estará concorrendo com os exportadores na venda aí pelo dólar. E assim ele valoriza o real. Aí mais alguns links para vocês, tá? Leituras complementares e também vídeos no YouTube. Assim a gente termina o tópico 1, estamos quase terminando a aula de hoje, tá? Vamos falar aqui um pouquinho da Selic. As taxas de juros em uma economia vão se estabelecendo conforme a oferta de emprestar e a demanda do recurso monetário. Ou seja, aqueles agentes econômicos, lembram? Que tiverem capital para emprestar, eles procuram rentabilidade pelo uso do seu capital, os investimentos. Isto é, então, uma geração de juros por meio de uma taxa. Entretanto, quem tiver necessidade de usar esse capital, ele vai ter, então, que pagar pelo uso desses fundos emprestados, em função do tempo, ou seja, vão pagar aí os juros, né? Então, quem tem guardado vai poder emprestar quem está precisando gastar, né? Isso tudo envolvendo aí uma taxa em função do tempo. Entretanto, a disponibilidade e o interesse real de emprestar por parte dos investidores fica aí em função de dois grandes fatores. Primeiro é o nível de risco que o investidor esteja disposto a aceitar. E segundo é o nível de rentabilidade que o investidor esteja aspirando. É aquela coisa, quanto maior o risco, maior a rentabilidade. Então, são fatores a serem considerados. Por outro lado, numa situação de menor risco, o investidor terá que aceitar aí uma menor taxa de juros. É aquela coisa, se eu vou emprestar um dinheiro aqui para o George, mas eu sei que o George não é um bom pagador, provavelmente eu vou levar um calote. Então, o que é que eu faço? Eu digo, tá bom, eu te empresto, mas você vai me pagar aí 20% de juros.
Já se a Fabiana paga direitinho, até antecipa, não, a gente faz aqui, eu sei que o meu risco de perder o meu dinheiro é muito baixo. Então, aí a gente consegue manter o retorno, né, o investimento, o retorno do investimento um pouco mais embaixo, porque eu não estou me expondo tanto a risco. Na dinâmica econômica aí do Brasil e da maioria dos países que possuem essa economia relativamente bem estruturada, a taxa com menor risco será dos papéis da dívida pública, certo? Mas por quê? Porque em uma economia bem estruturada, há um menor nível de risco do que eles vão chamar aí de default, né? Inadimplência dos empréstimos emitidos pelo governo. Que é isso? O governo está precisando de dinheiro. Então, ele vai lá e o Banco Central coloca à venda, então, títulos da dívida pública. Então, eu compro e aí o governo tem uma dívida comigo. Eu tinha R$50 guardado na minha bolsa. Eu fui lá e comprei um título. Eu emprestei R$50 para o governo, tá? Então, o que ele está dizendo aí que nessas economias bem estruturadas, né, a taxa que vai ter sempre o menor risco vai ser essa da dívida pública, porque é quase, praticamente certo, né, que você vai ter o seu retorno de volta. Aí ele vai dizer que desde a Segunda Guerra Mundial, a dívida mais segura do mundo, né, e de menor taxa de juros por conta disso, é a do Tesouro dos Estados Unidos, conhecida aí como a taxa Federal Reserve, ok? Comparativamente, o Fed é o Banco Central dos Estados Unidos. Então, em economias aí bem estruturadas, a taxa de juros da dívida pública é a taxa básica. A nossa Selic é a nossa taxa básica de juros. Isso é assim por quê? Porque a partir dessa taxa é que o risco vai aumentando. Logo, vai aumentando também o custo dos juros. No Brasil, acontece igual. Aqui a taxa da dívida pública é a taxa base de todas as demais taxas da economia brasileira, que vão se escalonando, né? Vão aí aumentando em função do seu risco. E essa taxa aí com menor risco é conhecida aí de taxa básica Selic. O nome da taxa Selic vem da sigla aí, Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, certo? Isso é o que significa aí a Selic. Podemos dizer que a Selic é reconhecida aí, né, por essa taxa básica, que vai determinar o custo financeiro dos títulos públicos, e desse modo é o governo, por meio do Bacen, que possui a capacidade de nortear a taxa mínima da economia brasileira, em função de alguns fatores macroeconômicos, como pressões inflacionárias, redução das atividade econômica e desemprego, aumento da taxa de juros básicas lá nos Estados Unidos. Então, gente, com as pressões inflacionárias, o Bacen ele poderia aumentar a taxa Selic. Quando ele aumenta a taxa básica que vai ser cobrada nos empréstimos, por exemplo, ele está fazendo o quê? Ele está desestimulando o consumo. Se está muito caro para pegar um empréstimo, para usar o cartão de crédito, então eu vou comprar menos. Se eu compro menos, a inflação, dá uma reduzida. Por quê? Porque a minha demanda vai estar menor do que a minha oferta. Então, as lojas vão começar, então, a diminuir os seus valores. Isso vai impactar aí na inflação. A outra situação, na redução da atividade econômica e desemprego, o Bacen ele poderá reduzir, então, essas taxas de juros, que é o que a gente está vendo agora, né? Para incentivar o giro monetário e ajudar aí a atividade econômica a se recuperar. Então, começa assim. Eu vou, Marcela, pego um empréstimo, está com uma taxa muito, muito baixa. Acho que está 0 ponto alguma coisa, né, meu povo? Foi desatualizado. E aí, com base nisso, eu vou fazer uma reforma na minha casa.
E aí eu vou contratar um pedreiro, um servente, talvez 2, 3. Eu vou comprar também material de construção. Então, essa empresa vai lucrar, vai aumentar a demanda nas empresas, nas indústrias que produzem esses materiais também, né? As pessoas que estão trabalhando aqui para mim, recebendo salário, dinheiro que elas não estavam recebendo por conta do desemprego. Então, elas vão começar a ir para o mercado de bens e serviços, vão comprar mais e assim a roda vai girando. E o aumento da taxa de juros básica lá nos Estados Unidos, né? A gente pensa assim, a maior economia do mundo está prevendo pressões inflacionárias no seu país, né? Então, esse país poderia aumentar sua taxa básica, logo, todas as economias do mundo deverão ponderar isso aí na sua própria dinâmica. Essa possível desvalorização pode acontecer quando a taxa de juros sobe nos Estados Unidos, porque capitais estrangeiros investidos em diversas economias, entre elas a do Brasil, eles vão começar a fazer o quê, gente? Opa, lá nos Estados Unidos, que é a taxa mais segura do mundo desde a Segunda Guerra Mundial, né? Se está subindo lá, então eu vou sair do investimento que eu estou fazendo aqui no Brasil e vou lá para investir nos Estados Unidos. Então, isso faz o quê, gente? Tem uma fuga de divisas aí, né? Então, em função aí do aumento dessa rentabilidade dessa dívida que é considerada mais segura. Assim, países como o Brasil podem sofrer com uma saída de capitais de suas economias e assim vai haver uma maior demanda de dólar. Todo mundo vai estar, então, eu estou querendo pegar para investir lá fora, então eu vou vender em real para comprar dólar. Quando eu aumento a procura por dólar, ele se valoriza. Desse modo, quando a Fed mexe nas taxas de juros, todo o mundo fica de olho. Foi o que eu fiz. E o seu valor, né? Selic meta, deixa eu ver se eu pulei aqui alguma, que eu cliquei aqui sem querer. Pronto. Selic meta e taxas de mercado, né? Seu valor aí, porcentagem. Ele se baseia na regra de Taylor. A taxa meta é definida pelo Banco Central por meio de equações algébricas que vão levar em consideração a comparação entre inflação esperada e a meta de inflação, entre o produto potencial e o real, além de outras variáveis, como também o câmbio. Então, os juros eles seguem o caminho da inflação esperada. Quando essa aumenta e supera aquela meta de inflação para o ano, o Copom, então, vai lá e faz o quê, gente? Aumenta os juros. Para quê? Desestimular o consumo e, assim, reduzir a inflação. E o que é o Copom, né? Eu trouxe aqui para vocês, não está no livro de vocês, tá? O que o Copom ele vai considerar aí em suas decisões? As taxas de inflação, como estão as contas públicas, a atividade econômica e também o cenário externo, tá? Vamos considerar tudo isso. A gente tem os efeitos da mudanças na Selic, isso daqui também não está no livro de vocês, tá? Então, quando o Banco Central ele altera a meta para a taxa Selic, a rentabilidade dos títulos que são indexados a ela, né, também se altera. E com isso, o custo de captação dos bancos muda. Uma redução da taxa, por exemplo, diminui o custo de captação dos bancos, que vão tender a emprestar com juros menores. Quando sobe, os juros cobrados nos financiamentos e empréstimos de cartão de crédito ficam mais altos. Isso vai desestimular o consumo e favorecer a queda da inflação. Então, tomar dinheiro emprestado fica mais barato, já que os juros cobrados nessas operações ficam menores. Aí, quando cai, né? E aí vai estimular o quê? O consumo. Então, é assim que eles mexem aí na taxa Selic. Então, Selic meta refere-se à taxa Selic que o Bacen, por meio do Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Bacen, ele define a cada 2 meses.
Seguindo várias medidas de caráter macroeconômico, o Bacen, por meio do Copom, ele vai decidir aí em reuniões. A taxa de juros fixada na reunião do Copom é a meta para a taxa Selic, né, a qual vigora por todo o período entre reuniões extraordinárias do comitê, que vão acontecer a cada 45 dias. Aí eu trouxe aqui para vocês essa questão do Selic Over, que também não tem no livro de vocês, tá? Também chamada de taxa realizada. A Selic Over, por sua vez, representa a taxa que realmente vemos no mercado. Ela é definida diariamente por meio de um cálculo que vai considerar a média ponderada aí de todas as transações com títulos públicos feitas aí no sistema Selic. Esse indicador, ele existe porque não é possível determinar a taxa efetivamente praticada no mercado, já que os bancos, eles podem negociar as taxas livremente. O Banco Central, ele vai dizer ali que, por exemplo, a taxa básica, né, a base das taxas de juros no país, está em 0,5%. Isso vai favorecer aos bancos, porque eles vão poder emprestar a um valor mais baixo de juros. Mas não quer dizer que ele tenha que emprestar com 0,5%, tá? Por isso, a Selic Meta seria apenas uma referência para nortear as transações interbancárias, né? Então, ele vai dizer que as duas taxas elas são muito próximas, né? E, ao interferir no mercado Selic, comprando e vendendo títulos, o Banco Central consegue influenciar os demais, que passam a praticar uma taxa ali mais próxima dessa meta estabelecida. Então, a taxa over, ela vai ser sempre ligeiramente inferior à taxa meta. Aí, gente, mais leituras complementares para vocês, tá? E vídeos também, caso vocês queiram se aprofundar nessas temáticas. Por hoje é só. O que vocês acharam? Eu sei que tudo que a gente já falou aqui agora, a gente já viu em economia, né? Fizemos uma revisão, né?